Olá, bem-vindo ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando esse trimestre aqui, essa temporada, né? Descanso em Cristo. Puxa, tenho aprendido um monte aqui com esse assunto, eu tenho falado para vocês, né? Bom, enquanto a gente não começa aqui, quero convidar você para compartilhar o nosso link, hein? Compartilhe o nosso link para os seus amigos, para pessoas, porque a palavra de Deus é maravilhosa, né? Tem um monte de coisa para ensinar, ainda mais um assunto desse na época em que a gente vive, né? Essa semana nós vamos estudar os ritmos do descanso e de volta aqui comigo esse trio amado, maravilhoso. Eu vou começar de baixo para cima aqui, ó, o Andrei, o Luciano e o Lucas. Bem-vindos aí, gente, bem-vindos. Nesse trimestre vocês estão participando em 2 lições só, né? Uma pena. Nós temos um grupo grande, estamos tendo outras participações, mas a gente gosta muito da participação deles também. Então vamos lá. Para a gente começar o nosso estudo de hoje, vamos começar com a oração. Vou pedir para o André. André, ora com a gente, por favor. Claro. Querido Deus, nós te agradecemos que o Senhor é bom com a gente, porque a despeito desse mal que nos cerca, o Senhor tem de alguma maneira cuidado de nós e nos mantido. Vamos abrir tua palavra, recapitular o estudo dessa semana. O Senhor conduza toda essa conversa, é o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Os ritmos do descanso. Lucas, vamos lá, abre para nós essa lição aí. Sábado, domingo, introduz aí o assunto para nós. Bem, a lição ela vem tratando do descanso associado ao sábado, né? Os 2 primeiros dias aqui, tanto no sábado como no domingo, a ideia é falar desse, como diz o título, eu gostei, um prelúdio ao descanso, né? Então, o texto bíblico, quando a gente lê Gênesis 1, a gente vê que a criação ela segue um ritmo, né? E essa marcação, inclusive literária, envolve o uso da palavra tov, né, que é bom, Palavra culminando o quê? ali tov, tov, que é bom, bom. E daí ela culmina no último versículo, quando Deus viu tudo que havia feito, né, versículo 31, Gênesis 1, e eis que era tov meod, muito bom. E diz que houve tarde e manhã o 6º dia. Muitos detalhes a gente poderia comentar aqui sobre a dinâmica da criação, né? Mas em específico eu gostaria de mencionar a criação do ser humano, né? Então, diferente do restante da criação, quando o ser humano é criado, vou começar diferente a frase, né? Tudo que é criado até o ser humano é criado com Deus falando e aquilo acontecendo. Deus fala e acontece, né? Inclusive tem um texto bem interessante do Walter Benjamin, onde ele fala da relação intrínseca entre conhecimento e linguagem, que ele fala que em Deus, só em Deus, né, existe o conhecimento e a linguagem numa coisa só. Deus fala e aquela coisa existe, né? Ele não precisa conhecer para depois nomear. E aqui é interessante que quando chega a menção ao ser humano, a criação do homem e da mulher, é a única vez onde há uma referência a esse ser antes de que ele exista, né? Então, antes de se criar o ser humano, é dito, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, etc. e tal, no 1:26, né? Então, ao ser humano é feita essa referência anterior à sua criação. Isso mostra muita coisa, inclusive, é o que eu queria destacar, né? A dependência do ser humano, inclusive em relação ao seu próprio conhecimento, do conhecimento de Deus sobre o ser humano. Então, para o ser humano se conhecer, ele precisa de entender que Deus o conhece antes mesmo que ele tenha existido, né? E depois de tudo ter sido criado, nesse prelúdio da criação, há uma convocação para o descanso, né? A gente vai falar isso mais detalhadamente no próximo dia, mas eu só queria mencionar que o ser humano não faz nada, né, para que ele tenha que descansar, né? Nesse prelúdio, o ser humano só obedece à dinâmica, ao ritmo da ação de Deus, e agora ele é convidado, né, a descansar. E isso já mostra uma natureza muito, muito, muito interessante
do sábado do descanso com a graça, né? Descansar é graça, né? Descansar é graça. E isso é essencial para a existência do ser humano. Reconhecer que, antes de qualquer coisa, ele é convidado a descansar. Mas eu não vou mais falar desse descanso, porque já acho que é o próximo dia, e deixa para outra pessoa. Você falando, Lucas, do sábado, né? Já essa relação de descanso. Lembrei de um autor que você gosta muito também, que é o Walter Brueggemann. Ele escreve um livrinho sobre o sábado, né? E a importância de entender esse descanso na sociedade contemporânea, né? Como ele fala resistência, né? Sábado como resistência, dizendo não para a cultura do agora. Esse é o nome do livro, né? Fantástico. E aí ele menciona, né, analisando esse texto de Gênesis 2, a pausa, o sábado como uma quebra, né, de todos os ritmos da criação, de todas as repetições da criação, perdão. E ele fala que aqui Deus está ensinando talvez a principal coisa que a gente deveria saber sobre o relacionamento com Ele, que a base de tudo é o descanso naquilo que Ele faz. E é assim mesmo, né? O ser humano nasce e ele recebe a vida como um presente, e ele recebe um mundo pronto, simplesmente para que ele pudesse cuidar, né? Então ele pode descansar nas ações de Deus, e eu acho que ali fica ilustrado, né? O descanso como parte essencial no nosso relacionamento com o Criador, com aquilo que Ele é. E você falou um negócio, né, que é a essência, né? De certo modo, né, o mundo, né, ou a existência de tudo, ela pode ser vislumbrada no sábado, porque, de novo, tal qual o sábado, a existência do mundo não depende de mim, não depende do que a gente faz, né? Igual no sábado, nada está relacionado à nossa ação. Então, no sábado eu lembro da criação, não só porque o sábado está no relato da criação, mas porque no sábado nada depende de mim. Igual na criação, nada dependeu de mim. Determinada coisa não existiu porque eu quis que ela existisse, né? E o sábado quebra esse padrão meu do dia a dia para me lembrar que, no fundo, nada depende de mim, né? Nada depende de mim. Tudo é graça, tudo é dádiva dele, né? A criação é uma dádiva, né? Sabe que enquanto vocês estão falando aí, eu estou lembrando, né, de outro dia eu ouvi um podcast, né, de uma pessoa que abriu aí no Facebook e tal, uma página para falar sobre burnout, né? Que é essa coisa que muita gente sofre hoje, né? Burnout é um excesso de trabalho, de atividade e tal, e que leva a pessoa a uma crise, né? Uma crise nervosa muito séria, leva até depressão também, ansiedade generalizada e tal. E aí a pessoa que estava falando, ela diz assim, eu tive que aprender, porque ela passou por essa experiência, eu tive que aprender que eu precisava dedicar tempo para fazer o que as pessoas chamam de nada, né? Achei interessante isso, né? Quer dizer, mesmo quando você faz nada, Deus chamou o homem para fazer o quê no sábado? Nada. O que as pessoas chamam de nada, né? Quer dizer, eles estavam juntos, eles estavam em comunhão, eles estavam conversando, eles estavam se relacionando, né? E Deus ensina que esse, entre aspas, fazer nada, ou esse estar na presença dele, na companhia dele, em comunhão com ele, isso é tudo, né? É a coisa mais importante. Qual é a primeira lição que eu vou ter? Você vai ficar comigo e você mesmo não vai trabalhar, não vai fazer nenhuma obra, nós vamos ficar juntos aqui, vamos usufruir da companhia um do outro, né? Desculpa, só queria falar. Pode falar. Você estava falando aí, pai, e é interessante, né, que a essência do sábado é isso mesmo, né, que é a dinâmica da criação, né? O ser humano existe, ele é criado não para fazer algo antes de tudo, ele é criado e a primeira coisa que ele faz é refletir e contemplar o que foi feito. Né? Então, como ação primeira de Deus, ação, né? Exatamente, foi feito por Deus e só por Deus. Então, a primeira atividade do ser humano é de contemplação, né? Do quê? Do que foi feito por Deus, né? Então, agora vamos contemplar o que foi feito. E já ligando aqui com a segunda-feira, né? Esse negócio de descansar em relação de Deus, na relação de Deus com o ser humano,
não é uma coisa que ele sugeriu, né? Ele deu a ordem para o ser humano descansar. É uma ordem. Descansar é uma ordem, não é uma sugestão. Eu acho incrível isso aqui, é um assunto para a gente pensar. Gostei que ele colocou isso aqui na segunda-feira como título, né? Subtítulo do capítulo aqui. Sim, e a gente tem o texto-chave ali da segunda-feira, Êxodo 20, né? Verso 8 a 11, que parte dos 10 mandamentos, talvez o coração dos 10 mandamentos, a gente tem ali o mandamento em relação ao sábado. E eu vou ler aqui rapidinho, só para a gente entender no que está ancorado esse descansar e não fazer coisas, né? O texto diz: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Por quê? E aí aqui vem, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então a gente tem aqui, por que o ser humano vai descansar e não vai fazer coisas? Porque ele, na verdade, está apenas imitando a Deus, né? E nessa imitação de Deus, a gente tem algo que é muito importante, talvez trazendo para os nossos dias aqui agora também, né? Se a gente está falando que Deus é alguém que descansa, e ele deixa isso de exemplo para nós, a gente pode voltar para Gênesis e olhar aqui para Êxodo da seguinte maneira, né? Deus, ele poderia criar o mundo em 7 dias e não em 6. Mas ele escolheu fazer isso em 6 dias e descansar no 7º. E aqui fica uma lição, né? O centro da vida de Deus não é fazer, fazer, fazer. Deus não é workaholic. E aqui no mandamento, quando ele diz para a gente, vocês também não precisam fazer, fazer, fazer e fazer. Vocês têm que ter uma pausa para não fazer. Vocês também não precisam ser workaholic, né? Deus, ele está ensinando aqui para a gente algo que é muito importante, né? Imitação a ele. Nós somos feitos à imagem de Deus e nós fomos chamados a imitar quem ele é. E Jesus, quando ele está lá no Sermão do Monte, né? Ensinando sobre não andar ansiosos pela vida e tudo mais, ele vai usar justamente o exemplo da criação, né? Ele vai falar, olha para as aves do céu, olha para as flores do campo. Você vê o cuidado de Deus aí? Você vê a providência de Deus aí? O que faz você pensar que a providência de Deus não vai alcançar você? Então Deus, ele trabalha em 6 dias e descansa no 7º porque ele sabe que tudo aquilo que ele fez é bom o suficiente para continuar provendo vida, para continuar provendo bênção, né? E nós somos convidados a tomar parte desse tipo de vivência, né? Desse tipo de experiência no mundo também. Entender que existe uma parte que nos cabe, em que somos motivados a fazer, mas nós somos lembrados pelo menos uma vez por semana de que a gente, na verdade, não conclui obra alguma. Tudo depende dele. E fazendo uma reflexão pessoal, né? A gente pode imaginar que no final do mês, por se envolver em projetos, trabalhar, acordar cedo, fazer as coisas, a gente tem a tendência de que nós fizemos por merecer o dinheiro no final do mês, né? Mas se a gente tira um elemento que é próprio do Criador, uma dádiva do Criador, que é a respiração, que é o ar, não tem salário no final do mês. Então a gente pensa sempre nos termos assim, tudo depende de mim, eu não posso descansar. Mas aí vem o sábado bíblico e reverte, né? Toda essa noção, colocando assim, existe um Deus que faz tudo por você. Ele chama você para ser um cooperador, né? Para que você faça coisas em conjunto com ele, mas entenda o seu lugar. Nem tudo depende de você. Então, descanse. Existe alguém que trabalha em seu favor. E eu acho isso muito bonito e muito importante nessa sociedade em que a gente vive hoje, tão corrida, em que a gente não desliga, e é até algo positivo, né? Assim, para nossa imagem, a gente dizer assim, nossa, estou virando noites, não paro de trabalhar, não paro de fazer coisas, né? Isso é como se a gente estivesse somando pontos, né? Mas não com Deus. É bem interessante a gente ver que o sábado ele era um limitador, né? Aliás, tinha 2 limitadores. Um era a árvore do conhecimento do bem e do mal, para mostrar para o homem que o homem não era eterno, ele dependia de Deus para continuar sendo eterno, né? E o sábado como limitador para lembrar o homem que nada dependia dele. Ele não era o criador, né? Ele tinha que parar para contemplar a criação. Terça-feira, novas circunstâncias. Bom, quiser falar aí e continuar, quem ia? Não, rapidinho. O Luciano estava falando dessa dinâmica da vida, né?
e me lembrou de uma citação que eu tinha selecionado até, caso coubesse, eu acho que cabe aqui, de um livro que eu acho que a maioria deve conhecer, que é o Shabat, do Heschel, né, o Rabino Heschel, onde ele vai falar dessa dinâmica. Normalmente a gente trabalha o dia a dia para procurar coisas no espaço e o sábado está relacionado, antes de mais nada, ao tempo, né? Daí ele vai falar assim no Shabat, né? Ele fala, ó, a civilização técnica é a conquista do espaço pelo homem. É um triunfo frequentemente alcançado pelo sacrifício de um ingrediente essencial da existência, o tempo. Na civilização técnica, nós gastamos tempo para ganhar espaço. Intensificar nosso poder no mundo do espaço é o nosso maior objetivo. No entanto, ter mais não significa ser mais. O poder que alcançamos no mundo do espaço termina abruptamente na fronteira do tempo. Mas o tempo é o coração da existência. Então é isso que você não está falando, né? A gente busca coisas, mas a fronteira do tempo, seja ele deixar de respirar, né, acaba com qualquer questão relacionada ao espaço, porque o tempo é onde tudo existe, né? E aqui o sábado é uma porção de tempo santificada, né? Não um lugar. Maravilha. Seu microfone está mutado, André. Tava mudo. O mais, indo além nisso que o Lucas provocou, citando o Heschel, o tempo, o espaço ele pode ser privatizado, né? O tempo ele não pode ser privatizado. O espaço ele pode ser, você pode restringir acesso aos espaços. Você pode determinar quem pode ou quem não pode, quem é bem-vindo e quem não é bem-vindo ao templo, por exemplo, ou ao CEP, né? A igreja como CEP. Recentemente teve as discussões sobre se devia se ou não fechar o lugar igreja, como se a igreja fosse reduzida ao CEP, né? E o Heschel vai dizer que antes de Deus declarar um lugar santo, ele declarou o tempo santo, né? Porque o tempo chega para todo mundo. O tempo vem até você e o tempo ele democratiza de alguma maneira as bênçãos de Deus também, né? Para o homem. E citando ainda, que estava aqui com o livrinho até antes de ser citado, o Heschel, citando do que o Luciano estava dizendo, tem uma reflexão do Heschel que eu acho incrível sobre o sábado também, como praticamente todas as que ele faz, de que nos 6 dias, para a filosofia, o conceito do bom é o conceito mais caro para a filosofia. Mas para a visão de mundo judaico-cristão, ou para a visão de mundo judaica, o sagrado está acima do bom, né? E curiosamente Deus declarou bons os 6 dias de trabalho, mas o 7º dia ele fê-lo santo, uma vez que para Deus trabalhar é bom, mas descansar é sagrado, e sagrado é maior do que bom. Logo, Peraí. Repete isso aí, tá bonito. Pode falar de novo. eu queria que fosse meu também. Eu também achei lindo, mas é do Heschel. Então, vou repetir. Para a filosofia, bom é o conceito mais caro. Enquanto que para a visão de mundo bíblica, o sagrado está acima do bom. E curiosamente, Deus declarou bom os 6 dias de trabalho. Mas o 7º dia, que era de descanso, ele fê-lo santo. Ou seja, o descanso é maior do que o trabalho. O descanso para Deus é mais importante do que o trabalho. Trabalhar é bom, descansar é sagrado. Então eu costumo dizer para as pessoas com quem eu pastoreio, as quais eu pastoreio, de que se tiver que abrir mão de uma coisa ou de outra, não abra mão do descanso. Não há nada de nobre em ser workaholic. Deus não é workaholic. Faz 3 anos que eu não tiro férias, pastor. Estou trabalhando, estou por aqui. Eu falo, calma, tem alguma coisa que você está abrindo mão aí que é fundamental para nos reconectar com quem nós declaramos ser o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Redentor, porque o sábado vai conectar com essas 3 esferas, né? Acho que não querendo pular aqui o dia, mas na quinta-feira a gente vai tratar dessa questão. Enquanto em Êxodo 20 a leitura do mandamento diz que o motivo é guardar o sábado porque Deus criou, nós vamos ver em Deuteronômio 5 que o motivo muda e remete à redenção do homem, né? E aí tem concepções bem curiosas também, sem querer invadir um pouco o outro assunto, que é a ideia de que assim como o homem não fez nada na criação para ser criado, quando ele é criado já está tudo feito, e ele só tem o sábado, então, para celebrar, para festejar com o Criador aquilo que ele recebe de graça,
Assim também na recriação do homem na cruz, quando Jesus diz está consumado, ou quando está tudo feito, ou tudo está bom, está completo, está perfeito, ele descansa no sábado como um sinal de nos dizer assim, na sua salvação também não tem participação sua, é tudo comigo, eu já fiz tudo. Você só precisa celebrar comigo, você só precisa descansar em mim. E é curioso que lá na frente também, no sentido escatológico do sábado, o sábado vai ser o sétimo dia, ou a ideia, a concepção do sábado vai ser o selo daqueles que estão salvos. Porque serão aqueles que descansarão na graça do Deus que já os salvou. Então o selamento nada mais é do que também tem uma característica de consciência descansada, de que não depende de mim a minha salvação, mas daquele que me prometeu salvar. Então eu entro no selo de Deus, eu descanso. Enquanto que aqueles que ficam no 6, aqueles que ficam no tempo do homem, eles vão ficar confusos, conturbados, porque confiaram em si mesmos. E não conseguem descansar, porque não confiaram completamente naquele que ofereceu descanso desde a criação. Então, o sábado tem ele tem um fio condutor durante toda a narrativa bíblica, curiosíssimo, que vai da criação à escatologia, ao Apocalipse. Mas a parte que me cabia não era essa, a parte que me cabia de terça-feira tem que ver com a saída do Egito. Então, quando a gente saiu da criação, e antes de chegar no que o Luciano colocou do Sinai, o povo era escravo. E aqui eu acho que é uma coisa fantástica sobre o sábado também. O povo era escravo no Egito. Trabalhava 7 por 24 e fazendo tijolos. E então Deus escolhe libertá-los. Deus ouve o seu clamor. E Deus promove ali a maior revolução social conhecida da sua época. Para além de uma revolução espiritual, para além de uma libertação espiritual, há ali também uma libertação social, porque o que afligia o povo era a sua condição social de escravidão e de opressão, e Deus os liberta dessa condição. E a primeira coisa que ele devolve para o povo livre é a concepção de liberdade. Então, ele precisa ensinar aquele povo a ser livre de novo. Eles não sabiam ser livres, eles só sabiam ser escravos. Então ele oferece duas coisas para o povo que ele ofereceu lá no Éden. No Éden, quando ele cria o homem, ele oferece duas coisas para o homem. Ele oferece alimento, ele é o provedor do alimento, e ele oferece descanso. Ele é o provedor do descanso. Então, em Gênesis 16, em Êxodo 16, saídos do Egito, Deus providencia o alimento para o homem, na figura do maná, mas ele devolve também para o homem, já ali, antes de chegar no Sinai, o sábado. Quando ele diz assim, não vou ler os textos, mas está em Êxodo 16, quando ele diz assim, olha, todos os dias vai cair, eu vou prover comida para vocês vão pegar o alimento oportuno para esse dia. Porque se você pegar mais, acumular o alimento para o dia seguinte, vai estar estragado no dia seguinte, não vai servir para você. Você vai precisar confiar em mim a cada dia como seu provedor. Com uma exceção. A exceção é na sexta-feira. Na sexta-feira você tem que colher em dobro. Porque no sábado não vai cair. E não é para ninguém colher no sábado. E o alimento colhido na sexta, para sobrar para o sábado, não vai estragar. E ali Deus devolve para o homem escravo uma legislação de garantia de direitos trabalhistas, que é o direito do descanso, que ficam claros também na lei no Sinai, quando ele diz assim, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, ou seja, os seus funcionários também terão direito trabalhista ao descanso. E nem o teu animal, porque a sua ferramenta de trabalho também não vai trabalhar nesse dia. E nem o forasteiro, o estrangeiro, ou seja, você não vai fazer com os outros o que o Egito fez com você. O sábado era a garantia de direitos sociais do trabalhador, também da sua época. Então, tem uma concepção espiritual atrelada e indissociável da questão social também, da revolução que é a saída do Egito. É como se Deus estivesse mostrando através do seu povo, para os povos vizinhos, escravocratas, de que ali não seria assim. E o sábado é a grande questão desse ponto. E ao devolver o sábado, ele devolve a liberdade. E depois ele vai dar a lei. A lei ele vai dar num contexto em que o povo já é livre. Porque o que Deus esperava da lei não é que ela fosse imposta como um fator de opressão, mas que ela fosse obedecida voluntariamente. E aí eu vou me valer de uma música
sem querer ser demagogo aqui, mas uma música tão inspiradora do Gabriel Iglesias, que é irmão de um e filho do outro, que estão aqui com a gente, em que ele vai dizer que para você obedecer, você tem que primeiro ser livre, né? É a obediência, é a liberdade que te oferece a capacidade de obedecer. E o povo precisava aprender a ser livre antes de ser instruído a obedecer. Mas destaca o verso 25 de Êxodo 16. No verso 25 de Êxodo 16 é um destaque, que é Deus falando para Moisés assim: diga ao povo para comerem, porque hoje é sábado. O sábado é um dia de comer. Sábado é dia de festa, sábado é dia de... O Heschel vai dizer aqui que é pecado fazer jejum no sábado. É como se você fosse... Olha só, hein? É como se você fosse convidado para uma festa e o convidado te recebe e você fala assim, ele te serve alimento, você fala assim, não, eu tô de jejum hoje. Quem vai em jejum para uma festa? Você vai em jejum para quebrar o jejum na festa, né? Pro desjejum na festa. Mas você não fica em jejum numa festa. Todo sábado Deus te convida para uma festa, para uma celebração. É dia de comer, é dia de festejar, é dia de é ordem divina. Comei, porque hoje é sábado. Êxodo 16, verso 25. Essa é uma parte boa do sábado. Valeu. Essa é uma boa perspectiva do sábado, né? Porque é um dia de alegria também, né? É um dia de descanso, de alegria, de comunhão com as pessoas, de comunhão com Deus, né? Totalmente de comunhão com Deus. Acho que são coisas que a gente deve aprender, né? Enquanto a gente entende essa dimensão maior do sábado, né? Indo para quarta-feira, outro motivo para descansar. O que vocês acham que é o cerne aqui, né? Nós temos aí mais uns 10 minutos para a gente ir para quarta e quinta. O Andrei terminou a fala dele fazendo a ponte perfeita para o que eu ia falar, sem saber o que eu ia falar. O Andrei terminou falando da relação aí, né, do alimento, do pão com o descanso, né, e o sábado e tal. É interessante isso, eu gosto muito dessa ideia, né, que o pão não está sob as demandas do Egito, do governo egípcio, mas sim sobre as demandas de Deus, né, da graça, o povo confiando. E você falou da questão do jejum. Eu vou ignorar, de certo modo, os textos aqui desse dia, porque o Andrei mencionou, inclusive, Deuteronômio 5, 15, que vai associar o sábado com libertação, e eu queria ir para um outro texto que não está na lição, que é Isaías 58. E isso é interessante porque o Andrei terminou falando que não se faz jejum de sábado na tradição judaica. E é isso mesmo. Mas tem uma exceção. E a exceção é, se o sábado, se o Yom Kippur, o dia da expiação, a festa da expiação, cai no sábado, é o único momento onde se pode fazer jejum. E aí, olha só que interessante. Em toda a dinâmica da liturgia judaica, se lê uma porção de manhã da Torá e outra da Haftará, né? Uma do Pentateuco e outra dos profetas. A leitura dos profetas, lido na manhã do Yom Kippur, conhecido como Shabbat, Shabbaton, o sábado dos sábados, é Isaías 58. E Isaías 58 fala de jejum, né? E daí, quando ele vai falar de jejum, o que é interessante sobre o jejum de Isaías 58? O povo está questionando a Deus, por que nós jejuamos e você não ouve a gente e tal? E daí, né, você nem nota. E Deus vem e diz, a partir do versículo 4, vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim, eu não ouço o clamor de vocês. Seria esse o jejum que escolhi. Daí ele vai falar que num dia só a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? E daí ele vem falar o que é esse jejum. Ele fala, será que não é esse o jejum que escolhi? E ele fala, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos e recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Esse é o jejum verdadeiro, né? É um jejum que envolve completamente libertação. E é interessante vários jogos de palavra que tem aqui no texto. Um que eu gosto bastante é
a questão de Deus questionar, né? Vocês estão afligindo a alma de vocês? E a raiz aná, e ela aparece de novo quando vai falar do aflito. Então, vocês, no dia de jejum, querem afligir o corpo de vocês, mas o jejum que eu peço para vocês é que vocês cuidem daquele que é aflito, né? Vocês querem passar fome? Eu te digo, o jejum verdadeiro é aquele que você alimenta aquele que tem fome, né? E tudo isso está relacionado com liberdade, né? A liberdade que é dada, o sábado associado à libertação. Aqui, esse sábado, que é o sábado de jejum, é um jejum que envolve libertação. A desatar aqueles que estão presos, libertar os escravos. E isso não é novo, não é de Isaías. Se a gente volta para Levítico 25, a gente tem o ano sabático. A gente tem o ano jubileu, 7 vezes 7, onde sempre, depois de um período de tempo, é lembrado que nada pertence para o povo, né? Nada pertence ao povo. Terra, os animais, tudo volta, né? Tudo volta para o seu dono original. Lembrando que, na verdade, tudo não é nem do dono original, é de Deus, né? Então, o sábado associado à liberdade, a descanso, é a essência do texto bíblico como um todo, né? Não só do Pentateuco, mas também dos profetas. Isaías vem para lembrar, esse jejum que você faz no sábado, nessa única situação, né, que o Andrei tinha comentado, é um jejum que deve promover libertação. Se esse jejum, né, se o seu sábado não é um sábado que promove a libertação, mas sim a prisão, esse não é o sábado verdadeiro. Esse não é o sábado verdadeiro. Eu quero ressaltar o seguinte, essa coisa de que o descanso ele é sagrado, né? Eu acho que isso tem que ser muito válido para quando a gente tem funcionários, né, que trabalham conosco, para os filhos da gente, para as pessoas que trabalham para nós de alguma forma, mesmo que ele não seja meu funcionário, mas trabalha para mim de alguma maneira, né? E eu vou colocar aqui assim, até mesmo para aqueles que trabalham na igreja, né? Porque às vezes a gente acaba se tornando escravo de a gente diz assim, bom, o sábado é o dia para servir o Senhor, para fazer as obras de Jesus, sim, mas ele também é o dia para o descanso, para não fazer nada, né? Para estar com a família, também é esse dia, né? É o dia para também saciar o faminto e tal, e às vezes a gente transforma o sábado só no dia de a gente trabalhar um monte na igreja de manhã até de tarde, né? E nós temos que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque o descanso ele é sagrado, né? E Deus nos chama para descansar também, né? Muito cuidado, nós temos que pesar muito certas coisas que nós fazemos, é muito importante, por isso é bom estudar a palavra, né? Ela liberta a gente e ajuda a gente a repensar muitas coisas. Indo para a quinta e terminando aí, a gente tem pouquinho tempo, mas vamos lá, terminando quinta-feira, guardando o sábado. Luciano, acho que dessa vez você foi o que menos falou. Tá bom, vou tentar falar aqui dentro de pouco tempo. Você fala que tem pouco tempo, já embanana tudo aqui a minha cabeça, Fernando. Mas tudo então bem, não tem tempo lá. nenhum, vamos terminar. Bom, na parte de quinta fala da influência desse descanso na atmosfera, né? Nas nossas relações, na experiência que a gente tem em família, uns com os outros. E o Lucas trouxe um ponto muito importante, que é essa relação não somente vertical, né? Minha com Deus no sábado, mas horizontal também, né? Minha com o próximo. A gente mencionou uma hora ou outra aqui o texto de Deuteronômio 5, que é uma recapitulação do sábado e uma ênfase na libertação, mas em Deuteronômio 5 tem uma outra ênfase também que eu acho muito importante e que tem a ver também com esse desdobramento horizontal, né, do sábado. No finalzinho, depois de falar, né, que você não vai trabalhar, nem seu filho, nem sua filha, nem qualquer animal, nem estrangeiros que entrar das suas portas para dentro, mas você dará descanso para o servo e para a serva. E vai ter uma frasezinha que não tem lá em Êxodo 20, que é descansar como você. Descansar como você. E é interessante porque tem um doutor que eu gosto bastante, o Micah Goodman, e ele vai dizer que no sábado, em Êxodo 20, nós somos chamados para imitar a Deus, né? É imitação ao que ele faz. Mas em Deuteronômio, a ênfase está, o servo precisa descansar como você, porque diante de Deus, pelo menos um dia na semana, vocês não têm diferença. Vocês podem trabalhar como diferentes, em escalas diferentes, né? Um é presidente, um é CEO, um é não sei o quê. Mas no sábado,
vocês vão se reconhecer como iguais. E isso parece algo simples demais. Mas, na verdade, é o colapso da hierarquia social, né? Porque se a gente descansa como igual, a gente não trabalha como diferentes. É basicamente isso. Isso reorganiza a nossa vida e reorganiza o nosso papel diante de Deus e das pessoas. A gente pode hoje ser medido por quem produz mais, quem produz menos, e assim ser colocado em escalas, né? Mas o sábado nos lembra que o nosso verdadeiro valor não é atribuído, né? Com o tanto que a gente produz, em qual nível da escala de produção a gente se encontra, mas naquilo que Deus é, naquilo que Deus nos criou para ser. E no sábado nós somos lembrados que não há diferença entre nós, somos iguais. O outro é como eu, e eu sou como o outro também. E sábado cria essa atmosfera de enxergar um no outro a imagem de Deus, e se ele é tão imagem de Deus quanto eu sou, ele merece o mesmo descanso que eu. Ele merece ter a mesma experiência de se sentir valorizado, de se sentir especial e importante diante de Deus, como eu me sinto quando o sábado chega até mim, né? E é isso que Jesus faz. Os sábados de Jesus é espalhando descanso para aqueles que estão aflitos, né? Jesus, ele considera talvez o sábado o dia mais propício a isso. No livro de Lucas, 6 vezes Jesus cura no sábado, todas elas dá problema, né, da discussão com os fariseus, mas ele insiste em continuar curando no sábado, porque é o dia de tirar fardos, né? É o dia de reverter o que o pecado fez em nós, seja alguma debilidade física, ou emocional, espiritual. O sábado é o dia de nos livrarmos de todas essas coisas, de nos livrarmos de todas essas prisões e experimentarmos a vida plena junto ao Criador, né? E aí fica um grande exemplo para a gente, para a nossa dinâmica entre família, entre amigos, nas relações de trabalho, que o descanso realmente possa criar uma atmosfera diferente e uma experiência de vida diferente para todos nós, né? Legal. Obrigado aí, Luciano. Obrigadão. Eu acho interessante, né, como é que o sábado, ele tá. Eu acho que existe uma preocupação hoje no mundo cristão, e que eu vejo em várias religiões cristãs, né, das pessoas dizerem assim, a preocupação com o mundo entrando dentro da igreja. E, em geral, as pessoas se preocupam com o mundo entrando dentro da igreja e se conectam só na questão de costumes, né? Mas o mundo entra dentro da igreja quando eu assimilo essa cultura do mundo, né? Do workaholic, do trabalho, da escravidão ao trabalho e tal, e eu perco a cultura do descanso, do descansar em Deus. Ele entra na igreja, entra através de mim. Quando eu coloco a igreja no ritmo do mundo, né? Trabalhando sem parar também, é a mesma coisa, né? Porque trabalhando no sábado principalmente, né? Porque quando Deus diz 6 dias trabalharás, ali está incluído também a obra para o próximo. Não quer dizer que o sábado é o único dia onde que eu vou dedicar para fazer a obra para o próximo. Meu próximo está comigo todos os dias da semana, né? E quando eu, por exemplo, não olho para o próximo, para a viúva, para os necessitados, que aí o texto de Isaías 58, que foi citado, né? O verdadeiro valor do jejum, né? Quando eu não faço isso, eu estou deixando o mundo entrar dentro da igreja, porque a ideia do mundo é elitizar, né? Tem pessoas que são mais importantes que outras, tem profissões onde a pessoa é invisível. Isso é deixar o mundo entrar dentro da igreja, né? Quando eu não amo como Cristo amou, eu estou deixando o mundo entrar dentro da igreja. E todos esses fatores, eles são muito mais importantes do que costumes, né? Muito mais importantes. Porque eles têm valor intrínseco, eles têm valor eterno. E os costumes, eles mudam de tempo em tempo, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Gente, vamos terminar aqui então essa lição dessa semana. Aí sim, hoje eu vou precisar de, quem sabe, uma frase de vocês para amarrar, para fechar a lição dessa semana. Vamos começar aqui pelo André, lá embaixo. Olha, eu confesso que essa reflexão do mundanismo entrando na igreja, para mim foi suficiente. Prefiro encerrar com ela. O mundanismo não entra na igreja com os usos e costumes apenas, mas ele já está no coração não convertido daquele que vive na lógica do reino de César e não entra no descanso do reino de Deus. Legal. Lucas? Eu acho que aquele que quer entender o descanso genuíno do sábado também deve promover descanso.
Show. Luciano? Acho que é isso mesmo, né? O descanso ele é percebido não só como algo que eu recebo, mas como é algo que eu ofereço, né? Gente, se você gostou, convida alguém para assistir, tá bom? Não precisa esperar chegar a sexta-feira de noite, né? Isso aqui está disponível todo o tempo para você. É só compartilhar o link e você pode entrar a hora que você quiser. Mas vamos orar, vamos colocar o nosso coração na mão de Deus. Senhor, nós queremos aprender a cada dia a ser seus seguidores, Pai. Não simplesmente estudar e olhar para aqueles que fazem isso ou aquilo certo ou isso ou aquilo errado. Nós queremos ser exemplo, Pai, exemplo de amor a Deus, amor ao próximo, exemplo de crescimento, de santificação no sentido de expressar cada dia mais na nossa vida a plenitude do amor de Deus. Ó Senhor, nós somos pequenos, carecemos do Senhor. Então, por favor, visita pessoalmente cada coração quebrantado que se coloca na sua mão. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Valeu, meninos. Obrigado aí pela companhia de vocês mais uma vez. Obrigado pela sua companhia também. Até nosso próximo estudo, hein? Até já. Olá, professor, professora da Escola Sabatina. Olá, diretor da Escola Sabatina. Olá, aluno. Nós nos encontramos aqui todas as semanas, né? Ou se você é novo por aqui, saiba que todas as sextas-feiras nós temos neste canal, aqui pelo Facebook, nós recebemos você para poder relembrar alguns conceitos que estudamos durante a semana, recapitular a lição da Escola Sabatina com o pastor Fernando e sempre com os seus convidados e convidadas, né? Hoje nós estudamos aqui a respeito da bênção da criação do sábado, não é? Nós precisamos que o ritmo da vida semanal ele é quebrado com o sábado, né? Esse ritmo dessa loucura que a gente vive, desse corre-corre, desse dia a dia, o sábado do repouso é uma busca para a gente poder dar uma quebrada nessa semana e levar-nos a pensar um pouco mais dos assuntos de Deus, para descansarmos ao lado de Deus, para estarmos com o Senhor, ouvindo a sua voz, falando para nós, né? Por que é importante estudar a lição da Escola Sabatina? Por que é importante? Primeiro porque você passa a conhecer e entender melhor a Bíblia. Segundo, você mantém uma comunhão muito mais especial com Deus e pode testemunhar para outros. Terceiro, você vai ter mais convicções de que suas orações vão ser atendidas. Quarto, você vai estar preparado para interagir na lição da Escola Sabatina com o professor. Falamos isso nas 2 semanas anteriores. E hoje eu quero falar para você uma outra razão importante para nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Sabe qual é? Isso vai evitar apostasia. Porque quem está em contato com a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, isso vai evitar apostasia, afastamento da igreja. Sabe, essas novas ideias, discussões que estão surgindo aí na mídia, isso vai levando-nos a nos afastar de Deus, viu? Pode ter certeza disso. Claro que um bom diálogo, claro que não vai afastar ninguém de Deus, é óbvio, né? Um diálogo prudente na palavra de Deus, isso vai fortalecer nossa convicção. E a lição da Escola Sabatina, ela tem exatamente essa proposta. Um estudo dirigido, conduzindo-nos para a Bíblia, vai fortalecer a nossa convicção espiritual. Isso vai evitar apostasia, porque nós vamos separar um tempo diário para estar com Deus, estudando a sua palavra, estudando os conceitos da palavra de Deus. Então você, professor, você, professora, você, diretor, você, diretora, continue animando seus alunos, suas alunas, porque isso vai protegê-los contra as artimanhas do inimigo, com novas ideias, filosofias mundanas. Não. Quem estuda a lição da Escola Sabatina vai fortalecer a sua fé e vai ter um índice muito mais baixo de apostasia daqueles que estudam. Ou talvez quem estuda não sai da igreja, não deixa a fé. É isso mesmo.
Então vamos animar os nossos alunos e nossas alunas, né? E também ajuda a manter a unidade da Igreja Mundial. Você sabe que o que você estudou hoje aqui, o mundo adventista também estudou. Em mais de 220 países do mundo, as lições da escola sabatina são as mesmas. As mesmas. Lá no Japão, lá na África, lá na Europa, no Extremo Oriente, na América do Norte, na América do Sul, em todos os continentes. A lição, ela é única no mundo todo. Veja, nós temos unidade na diversidade. Unidade na diversidade. E quando nós estudamos a lição da escola sabatina, ajuda a manter a unidade mundial. Cada um com a sua característica, com a sua cultura. Mas isso vai ajudar a unidade da igreja e a unidade mundial. Cada vez que estudamos a lição da escola sabatina, estamos participando da unidade da igreja no mundo todo, tá bom? E um último aspecto aqui, não é? Uma das vantagens, uma das razões para estudar a lição da escola sabatina é que isso vai nos proteger de tomar decisões erradas, não é? E ajuda-nos a tomar decisões acertadas diariamente. Você quer acertar nas decisões? Eu quero acertar. Por isso eu estudo a lição da escola sabatina, porque vai me deixar uma pessoa mais equilibrada. Tá certo, professor, professora, diretor da escola sabatina e diretora? Receba aqui o nosso abraço, receba aqui o nosso respeito, não é? Razões para estudar a lição da escola sabatina. Te apresentei nas últimas 3 semanas as razões. Espero que você entenda isso, coloque em prática isso na sua vida e motive os alunos e alunas a poderem estudar a lição diariamente da escola sabatina, tá bom? Um abraço, um feliz sábado e Deus te abençoe.